deputado federal Jorge Sola foi secretário de saúde, né, quando o hospital regional foi inaugurado. E antes disso, quando ele estava ali, o esqueleto já aos seus 18, 19 anos, sem sair do local, sem ser concluído, ele esteve à frente do Ministério da Saúde, fez, se eu não me engano, era diretor de atenção básica, ele vai me corrigir agora, mas enfim, veio representando o Ministério da Saúde no primeiro governo Lula. Ele fez parte da equipe do Ministério da Saúde e acompanhou todo o processo, toda essa história do Hospital Regional, deputado. E aí, de repente, nós estamos acompanhando hoje um drama, tanto o pessoal se queixando de salário atrasado, de atrasos no salário, quanto esta notícia ruim para nossa economia da demissão de aproximadamente 100 pessoas, 100 funcionários. O senhor recebeu a carta aberta dos funcionários endereçada aí ao governador Rui Costa, deputado Jorge Sola? Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes, todos os companheiros e companheiras de Santo Antônio de Jesus. Como você falou, eu tive a oportunidade de acompanhar essa trajetória do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus desde o primeiro governo Lula. Eu era secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e estive em Santo Antônio de Jesus por determinação do então ministro Humberto Costa para verificar a situação de uma obra que estava em curso, paralisada há muito tempo. Fizemos algumas gestões para tentar resolver isso com o município. Só foi possível uma solução já com o governador Wagner e nós, estando à frente da Secretaria de Saúde do Estado, o Estado assumiu a conclusão do hospital, tomou ele como parte da sua rede de serviços próprios e tivemos a satisfação de 2009 inaugurar o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, que é um equipamento invejável, importantíssimo, é dos maiores hospitais. Você tem ideia, a produção dele no interior da Bahia só é menor do que a produção do Hospital Cléristo Andrade. Ele é o segundo maior hospital em oferta de serviço, maior hospital público estadual em oferta de serviço fora de Salvador. O terceiro é o Hospital Regional de Vitória da Conquista. Então, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus não é um equipamento qualquer. Pela sua capacidade de produção de serviços, ele tem um peso muito grande. Ele é e tem um papel importante na relação com a Universidade Federal do Recôncavo. O campus de saúde da Federal do Recôncavo está em Santo Antônio de Jesus. Ele tem um grande número de leitos de UTI, tem um único centro de atendimento a queimados no interior do estado e tem um grande volume cirúrgico, especialmente na atenção ao trauma. Eu diria, sem sombra de dúvida, você com certeza vai concordar, Léo, que o Hospital Santo Antônio de Jesus, ele mudou a capacidade de atendimento à saúde neste polo regional. E em função dele, inclusive, muitos... Só para se ter uma ideia... Foram potencializados. Só para se ter uma ideia, deputado, era muito comum aqui, a gente lembra de um tempo, infelizmente, que nós tínhamos o hospital, o HGE, para o estado todo praticamente. Isso. E era muito comum, em qualquer acidente, a gente já ficava na expectativa, a pergunta era, a pessoa foi encaminhada a Salvador, será que vai chegar lá com vida? Né? As pessoas morriam nessa estrada aí, nas ambulâncias. Era comum, era frequente isso, foi encaminhado, mas chegou sem vida, mas não resistiu. Ia para o Cléristo Andrade em Feira. Em Feira de Santana, no nosso caso aqui geralmente era o HGE e também, além de situações que o próprio hospital, explosões, situação de fogos no fim de ano em Salinas e tantas situações que se não fosse o hospital, né, a gente não sabe o que seria. A gente viu, além da economia, né, da quantidade de empregos que veio gerar aqui em Santo Antônio. Léo, a saúde é o maior vetor de desenvolvimento regional. Santo Antônio de Jesus, você sabe, você testemunha de quanto cresceu a rede de serviço de saúde público e privada a partir da implantação do Hospital Regional. Uma pesquisa da Associação Comercial mostrou que 64% das pessoas que procuram o comércio de Santo Antônio de Jesus, que vão para o comércio, vêm para Santo Antônio em busca de serviço de saúde. Exatamente. E tem muita gente que acha que quando você investe na rede pública de serviço, você diminui o espaço para a rede privada e vice-versa. Isso não é verdade. Os investimentos na rede pública, vários estudos mostram, potencializam o crescimento da rede privada e vice-versa.
Então, o Hospital de Santo Antônio de Jesus, porque aquele profissional que imigrou para ir para trabalhar aí, muitas vezes ele não trabalha só no hospital, ele tem uma clínica, ele atende uma unidade privada, e isso tudo faz com que a economia cresça, se fortaleça com geração de empregos, com distribuição de renda e, obviamente, né, com assistência à saúde de qualidade. É bom lembrar outro aspecto, Léo. O campus de saúde da Federal do Recôncavo só veio a se estabelecer e fortalecer graças à viabilidade com o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Então, foi um investimento importante, que é um patrimônio do Recôncavo, não só de Santo Antônio de Jesus. Agora, essa situação de hoje do hospital, como é que o senhor está vendo isso? Essa carta aí, foi bom saber que o senhor, que é um deputado do PT, né, da base do governador Rui Costa, teve conhecimento desta carta, e eu acho que o objetivo dos funcionários que é fazer com que ela chegue até o governador. Creio eu que vai chegar aí pelo menos através das suas mãos, através da sua mensagem do WhatsApp. Como é que o senhor está vendo essa situação? Como é que o senhor recebeu esta notícia desses cortes? Olha, veja só, primeiro a carta eu recebi de servidores que ainda estão trabalhando no hospital, não quiseram se identificar com receio de alguma pressão, mas são servidores, não são os que foram demitidos que assinam o documento, são os que continuam. Eles alertam para a situação, para a dificuldade enfrentada, e eu já fiz chegar essa carta até o governador Rui Costa. Foi a primeira medida que eu tomei quando eu recebi, foi fazer com que ela chegasse ao governador. Eu tenho sido procurado nas últimas 2 semanas por diversos companheiros e companheiras do Recôncavo preocupados com a situação. Eu sei que o prefeito Rogério Andrade já procurou o governador, também preocupado que ele está com o assunto, empenhado na solução. Conversei com o vereador Uberdan, que também já está tomando algumas iniciativas de diálogo visando superar essas dificuldades. Conversei com outros prefeitos de municípios vizinhos, com vereadores da região, e nós estamos buscando, né, finalizar a importância de que seja revertido esse quadro. O que é que está acontecendo? Para a gente ser bem preciso. O novo contrato do hospital reduziu em 27% o orçamento do hospital. Isso faz com que, obviamente, tenha demissões, corte de serviços e queda da qualidade da assistência. É impossível uma unidade hospitalar, com a importância dessa unidade do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, reduzir quase 1/3 do recurso financeiro e manter a mesma oferta de serviço. Isso não existe, né? Isso não existe e é um prejuízo. Além disso, as informações que nós temos por parte dos funcionários é de que tem 3 meses de atraso no pagamento e que, com isso, já tem 2 meses de salário atrasado. Ou seja, 3 meses que a CESAB não estaria pagando o hospital e 2 meses que o hospital não conseguiu honrar com a folha. Então, ocorreram demissões, reduziu o quadro, isso impacta nos serviços. Obviamente, os servidores que continuam trabalhando acumulam o serviço, né, porque tem que trabalhar por mais de um profissional, substituindo a lacuna dos que saíram, e isso, obviamente, reduz a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços prestados. Essa é a nossa preocupação. Nós vamos começar a procurar o governador, tratar do assunto. Estamos dialogando com outros companheiros do PT e de outros partidos da base do governo. Entendemos, Léo, a dificuldade financeira existente nessa conjuntura. É importante salientar que a arrecadação de impostos no Brasil cai. Obviamente, isso impacta no orçamento disponível, mas a saúde precisa ser preservada com prioridade. E na hora de cortar, Léo, eu sempre brinco com o pessoal, na hora de cortar, até seu orçamento doméstico, você não começa cortando alimentação, saúde, escola. Você tem que preservar algumas prioridades, né? E mesmo dentro do âmbito dos gastos com saúde no estado da Bahia, tem que definir prioridades. Eu acho que o segundo maior hospital do interior da Bahia tem que ser tratado com a devida prioridade. Deputado, a gente vai voltar a falar sobre essa questão do hospital, né? Eu vou até pedir só para o senhor, se o senhor arriscaria aqui a responder, porque quem está do outro lado sempre se pergunta, né? Bom, houve de fato a redução do repasse ou é a empresa que quer fazer ali alguma economia? O pessoal se pergunta de quem é a culpa, então? É do governador ou da empresa? Olha, houve um corte de 27%
do contrato. Isso já foi confirmado, a própria secretaria não desmentiu essa informação. Houve uma redução drástica do contrato. É bom lembrar também, Léo, uma coisa que tem que ser esclarecida. Você tem modalidades de contratação de serviços, onde você contrata o serviço prestado. Eu posso ter um contrato, por exemplo, vou dar um exemplo aí, o INCAR, aí em Santo Antônio de Jesus, excelente serviço. Eu posso, pelo SUS, contratar 10 exames de ecocardiografia, pago os exames nesse tipo de contratação e eu contrato o exame, o procedimento. Quantos profissionais vão estar trabalhando, como é que eles vão ser prestados e organizados os serviços dentro do INCAR, é responsabilidade do hospital. Ele tem que cumprir as normas da vigilância sanitária e o contrato, eu pago os exames. O contrato do Hospital de Santo Antônio de Jesus é diferente, é um contrato de gestão. A organização social contratada, ela, pela natureza do contrato, ela recebe um perfil do hospital que define quais os serviços vão ser prestados, como o hospital vai funcionar, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos fisioterapeutas, quantos auxiliares e técnicos de enfermagem, quais são os exames que vão ser ofertados, de que forma, quantos leitos vão existir de UTI, quantos leitos de clínica, de cirurgia. Então você não contrata um exame, um serviço, você contrata a gestão do hospital inteira. Então, por isso, o contrato de organização social, inclusive, ele não tem finalidade lucrativa. Ele não tem margem de lucro. O contrato é feito calculando os recursos necessários para manter aquela oferta de serviços, aquele quantitativo de pessoal, aquele suprimento de material, de medicamentos. Então você orçamenta o hospital, contrata através de uma licitação, uma seleção pública, uma organização social sem fins lucrativos para fazer a gestão, ela é qualificada antes, e ela recebe o valor para aquelas despesas. Então, quando você corta 27% do contrato, você tem que cortar oferta. Você tem que dizer, ó, eu vou reduzir pessoal, eu vou reduzir exames, vou reduzir leitos, porque não tem margem de lucro para cortar. É diferente quando você contrata um lucrativo, que o cara está ganhando 30%, você diz, amigo, você agora não vai ganhar 30%, você vai ganhar 10%. Neste caso, o Hospital de Santo Antônio de Jesus não é uma instituição privada, a contratada não é instituição privada lucrativa, então não tem margem de lucro para cortar, e você não contrata procedimento. Então, é obrigação do Estado, ao contratar, definir quais são os números de profissionais, serviços, números de leitos, toda a capacidade instalada que o hospital vai ter, a quantidade de exames, de internações, de cirurgias que ela vai fazer, e ao calcular o orçamento necessário para esses exames e internações e procedimentos ocorrerem, inclusive a contratação do pessoal necessário, você define o valor que vai ser feito no contrato. Deputado, o nosso tempo, né, tá aqui um pouco curto. Eu quero aproveitar e falar com o senhor também sobre essas questões nacionais, mas eu estava lendo aqui o seguinte, né, que o Supremo Tribunal vai avaliar se o ex-presidente Lula pode ser candidato à presidência da República em 2018, mas daqui até lá vai ter essa audiência com o Moro, pode ter algum resultado. O senhor acredita que ele chega a 2018 em condições legais de ser candidato? Porque já há informações também na imprensa de que o PT já se prepara para um plano B, que é um plano sem Lula em 2018. Não tem plano B, Léo. Olha só, primeiro porque não tem nada contra o presidente Lula. Sim, mas se a justiça não permitir a candidatura dele. Eu não vou dizer, se Léo for preso, eu vou ver quem vai ficar no lugar dele na rádio. Por que eu vou pensar em Léo ser preso? Se Léo não é acusado de nada, não é culpado de nada, eu vou pensar em alguém para substituir? Não, claro. Mas se Léo tivesse sendo investigado, tem que pensar, né? Investigado não é culpado, Léo. Investigado não é culpado. Lula tem mais de 3 anos que é investigado de cima para baixo, já penduraram ele pelos pés, sacudiram. Eu fiz parte da CPI da Petrobras, Léo. Contrataram uma empresa de detetive internacional para buscar dinheiro de contas bancárias de Lula e Dilma no exterior. Acharam conta, foi de Eduardo Cunha. Então Lula não tem conta no exterior, todos os recursos dele são mapeados, os telefones foram grampeados, todas as conversas de e-mail, de telefone, tudo foi aberto. Não acham nada, cara. Tiveram que fazer tortura em Léo Pinheiro para Léo Pinheiro dizer que aquele apartamento que tem 3 anos que tentam provar que é de Lula, que ele nunca usou,
que não tem um documento dizendo que é dele, que a construtora, a própria OAS, deu como garantia de empréstimo. Você dá como garantia de empréstimo algo que não é seu, que é dos outros? Não existe. Por mais que tentem, o que pode ocorrer, no extremo, seria uma prisão injusta, uma prisão absurda, autoritária, ou mesmo a perda de direitos eleitorais autoritárias, injusta. E o brasileiro não gosta de justiça, velho. O brasileiro já viu que é uma perseguição que está acontecendo contra Lula. E não é por acaso que todas as pesquisas apontam ele como favorito. E mais, todo mundo já conseguiu ver para que tiraram a presidente Dilma. Não foi para trocar somente a pessoa que governa, foi para mudar radicalmente as prioridades de investimento público nesse país. Nos governos de Lula e Dilma... Antes disso, até uma tentativa de barrar Lava Jato também, né? Como foi dito pelo Jucá ali em conversa com... Também, mas barrar Lava Jato para quê? Para proteger Aécio, proteger Serra. Serra é o maior milionário desse país, nunca ninguém roubou tanto no Brasil quanto Serra. Aécio nem se fala. Fernando Henrique Cardoso tem apartamento em Paris, tem apartamentos milionários que ele nunca conseguiria comprar com o salário dele de professor e de presidente. Então tem que barrar a Lava Jato para proteger essa turma, fazer o que Gilmar Mendes fez, que nem deixou a Aécio ser ouvido, que proibiu a audiência de Aécio. Então essa é uma missão, mas tem outra missão, Léo, que eles fizeram, que é tirar o dinheiro que o governo Lula e Dilma botou para ampliar a educação, ampliar a saúde. Você está lembrado que a Universidade Federal do Recôncavo só existiu por causa das prioridades do governo Lula. Nós tínhamos uma única Universidade Federal na Bahia, hoje temos 6. O governo Lula e Dilma pegaram o dinheiro dos impostos e priorizaram saúde, educação, assistência social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, uma série de programas importantes, valorização do salário mínimo. Com o afastamento de Dilma, o que é que você está vendo aí, Léo? É congelar por 20 anos os recursos para saúde, educação e assistência social. Para quê? Para aumentar o dinheiro para pagar juros, para aumentar o lucro dos banqueiros. É fazer o que com a Previdência Social? Impedir que o brasileiro se aposente. Para, de um lado, gastar menos com a Previdência Pública e, do outro lado, aumentar o mercado da Previdência Privada. Em menos de um ano, a Previdência Privada no Brasil, Léo, já está arrecadando 26% a mais. Porque o recado que o governo Temer, golpista, manda para o brasileiro é assim: você não invista na Previdência Pública porque você não vai conseguir se aposentar. Bote seu dinheiro na Previdência Privada, para quem tem. E destruir os direitos dos trabalhadores. Você viu que aprovaram semana passada na Câmara, que é um absurdo. Retirando dos trabalhadores brasileiros os direitos mínimos. Para quê? Para baratear a contratação da força de trabalho, baratear a contratação dos trabalhadores, para atender os empresários que financiaram o golpe, para atender a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que quer pagar menos ao metalúrgico, menos ao torneiro mecânico, menos ao trabalhador de qualquer indústria, de qualquer empresa. Então é uma destruição dos direitos trabalhistas, da Previdência Pública e dos investimentos que chegam ao cidadão. Sim. Então está bem claro qual é o interesse desse governo, por isso que Lula vai voltar sim, Léo, 2018, nós vamos fazer campanha para Lula, vamos eleger Lula e vamos novamente fazer com que o dinheiro que você paga de imposto seja usado para educação, para saúde, para previdência, para assistência social e não para financiar os grandes empresários, o lucro dos grandes empresários nesse país, deixando o trabalhador de lado. Conversamos aí, portanto, com o deputado federal Jorge Sola. Pauta principal, a questão do Hospital Regional. Nós recebemos aqui, inclusive, durante a entrevista, a informação vinda do vereador Uberdan Cardoso, né, de que haverá uma reunião, né, acho que às 10 horas, já com a comissão para fazer, já veio uma comissão para fazer uma avaliação dos serviços prestados pelo Hospital Regional. Diz que houve essa solicitação aí partindo do prefeito, e o hospital alegava que a comissão anterior teria feito um diagnóstico equivocado. Bom, enfim, tomara que resolva, e a gente quer ouvir a notícia de que esses demitidos vão ser reaproveitados, vão ser reintegrados. Quem sabe essa notícia ainda essa semana. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Léo, parabéns ao vereador Berdan, parabéns a todos os companheiros
que estão empenhados nessa solução. Eu tenho esperança e expectativa positiva de que o governador vai fazer um aditivo ao contrato, retomando os valores necessários para o pleno funcionamento do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Queria mandar um abraço para nossa amiga Everaldo, que foi nosso diretor da Gires, para o prefeito Rogério, para todos os companheiros do PT de Santo Antônio de Jesus e região, nosso prefeito Júlio Pinheiro em Amargosa, que ouve seu programa assíduo ouvinte, e todos que estão trabalhando para a saúde continuar crescendo em Santo Antônio de Jesus e região. Obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, deputado federal Jorge Sola.